É isso aí, eu tô aqui para fazer mais um review e dessa vez eu vou falar sobre o LG K41S. Vocês conferiram recentemente aí um unboxing que eu fiz de uma caixa que a LG encaminhou um pouquinho antes do lançamento dessa nova série K 2020, que contém os três aparelhos, o LG K41S, o LG K51S e o LG K61. E eu vou então começar a falar um pouco a respeito de cada um dos aparelhos. Então vamos começar com o LG K41S, o modelo de entrada desta nova linha K 2020. Começando a falar um pouquinho a respeito do design do K41S, toda a linha K, essa nova linha, com esses três aparelhos, recebeu uma bela repaginada no visual, deixando o visual, por sinal, muito mais agradável, bonito, moderno, além até de clean. Os três modelos eles são muito parecidos e apenas quando você começa a prestar atenção em alguns detalhes você vê que existem algumas diferenças entre eles. Principalmente no caso do LG K41S, principalmente em dois pontos. O primeiro, o LG K41S é o único que possui esse V-Note Display, como a LG chama, que é esse notezinho aqui em forma de gota na parte superior da tela. O LG K51S e o 61 não possuem esse note, eles têm a lente aqui no cantinho, o Rolling Display. Além disso, apesar dos três aparelhos serem de plástico, com o corpo totalmente em plástico, o modelo mais básico, que é o 41S, ele mostra que o acabamento não recebeu tanta atenção quanto os outros dois modelos. Quando você pega e olha a traseira dele, por exemplo, você percebe que é plástico. Não tenta nem dar uma enganada. Então você olha, não que seja um plástico de péssima qualidade, na verdade os três, como eu disse, são de plástico, mas você vê que os outros dois receberam um pouco mais de detalhes, de atenção nessa questão da construção, mesmo sendo todo em plástico. Uma outra coisa que a LG fez questão de trazer para os três modelos foi a questão da certificação 1000-STD810G, que é uma certificação militar, foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para certificar smartphones quanto à sua resistência. E a LG colocou em 8 tipos de certificações diferentes, que incluem alta temperatura, baixa temperatura, umidade, choque de temperatura, vibração e impacto. Então, na teoria, a nova linha K da LG possui resistência a essas condições. Não que ele seja inquebrável, mas ele é um pouco mais resistente. Então isso quer dizer que ele passou por uma bateria de testes e obteve esta certificação de resistência. Os três aparelhos também possuem uma tela grande de 6,5 polegadas, mas isso não atrapalha no termo da pegada. A gente percebe que ele tem uma pegada que se encaixa muito bem na mão, de forma confortável. Claro, é um aparelho grande, certas funcionalidades você só vai conseguir com as duas mãos, mas isso, para quem gosta de tela grande, não é nenhum problema. Isso acaba sendo muito bom porque ele tem uma tela muito grande. Os três aparelhos, inclusive, têm essa tela de 6,5 polegadas que deixa o aparelho também muito grande. Ele não tem muitas bordas, principalmente nas laterais, não é totalmente sem bordas como a gente tem por aí, mas não são tantas bordas. Na parte inferior e superior também, inclusive na parte superior a gente tem mais a questão da lente do V-Note, com a barra de notificação, e na parte de baixo a gente tem uma pequena borda e a barra de navegação, onde ficam os botões virtuais de navegação. Aqui na parte traseira nós temos um dos principais destaques dessa nova série K, que são as 4 lentes mais o flash LED. Aqui a gente tem o sensor de impressão digital, que já se tornou básico mesmo nos aparelhos de entrada hoje em dia, e que funciona muito bem, por sinal. E aqui na parte inferior o logo da LG. Aqui na lateral direita nós temos o botão Power, aqui em cima a gente tem um compartimento para SIM card, para 2 cartões, 2 chips de telefonia, mais um cartão SD. E do outro lado nós temos o botão dedicado do Google Assistente, que já também virou padrão nos aparelhos da LG, e os botões de volume. Na parte de baixo nós temos a entrada para fone de ouvido, a saída de áudio e a entrada para o USB padrão tipo C.
O LG K41S está disponível nas cores titânio e preta, que é essa que eu recebi para testar. E uma coisa interessante é que na caixa ele já acompanha uma capa TPU, essa capa aqui, né, desse material de plástico que é transparente. Os 3 modelos inclusive já trazem a capa na caixa, o que é bom, que melhora a questão da resistência e também, por ser uma capa transparente, não interfere tanto no design do aparelho. Como eu disse, a tela é uma tela grande, 6,5 polegadas, ótimo para quem gosta de telas grandes. Ela possui uma resolução HD Plus apenas, o que também é o que acontece com o LG K51S, já que apenas o LG K61 possui uma resolução Full HD Plus. Em termos de resolução, isso não é tão ruim, a qualidade da tela ela não é ruim, muito pelo contrário, eu gostei bastante, achei que a resolução da tela, ela é uma tela IPS, proporção 20:9, com uma resolução boa, com uma qualidade boa para assistir vídeos, jogar, só que não é perfeita e eu achei que poderia melhorar principalmente a questão da cor. Eu achei que as cores elas são muito lavadas, elas não têm uma vivacidade. Gente, quando você compara com outros aparelhos, inclusive com os outros aparelhos da mesma linha, você percebe que ela é meio esbranquiçada, meio desbotada, não é uma cor muito viva e não tem muito brilho, tá? Então foram os pontos que eu encontrei na tela do LG K41S. Agora nós vamos falar sobre câmeras. Como eu disse, um dos destaques da nova linha K 2020 são as 4 lentes mais flash LED. Isso significa que esses aparelhos oferecem maiores possibilidades na hora de compor uma fotografia para os usuários. É claro que cada uma das lentes possui então uma funcionalidade. No caso do LG K41S, nós temos uma lente principal com inteligência artificial de 3 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels, que é aquela lente que vai desfocar o fundo, né, da fotografia, a super grande angular, que é para você pegar mais da cena, né, ela engloba mais do cenário, mais da paisagem que você está fotografando, e uma macro de 2 megapixels para que você consiga tirar foto mais próxima dos objetos, capturando detalhes, capturando alguma informação ou objetos pequenos mais próximos, de aproximadamente 4 centímetros você consegue fotografar, tá? Então, cada uma das câmeras tem então o seu ponto, né, os seus recursos principais. Eu estou colocando aí algumas imagens para que vocês possam conferir na prática como é a qualidade da câmera. Ela é uma qualidade boa, não é nada demais, não espere grandes fotos com esta câmera, mas para o dia a dia, para você postar em redes sociais, até que dá. Dependendo da iluminação que você tem, do cenário, eu achei que ela gera um pouco de ruído e o mesmo problema que eu encontrei na tela, eu encontrei na câmera, faltou vivacidade nas cores. A princípio, quando eu olhava na tela do aparelho, eu achava que era por causa da tela, mas quando eu passei para o computador para visualizar melhor as fotos, o problema permanece. Falta brilho, falta cor, falta contraste, falta saturação. As fotos até que ficam boas, mas poderiam ficar melhores, principalmente na questão das cores. Além disso, o LG K41S conta com uma câmera frontal de 8 megapixels e tanto a câmera frontal quanto a traseira gravam em Full HD. Bom, quanto ao sistema, os 3 modelos da nova série K 2020 contam com o Android 9, a versão Pie do Android, que não é uma versão nova, tá? A gente já está aí na versão 10, quase indo para 11, e a LG inclusive foi questionada durante o evento de lançamento e a justificativa dos executivos no lançamento foi que eles optaram neste momento de lançar esses aparelhos com o Android 9 priorizando o desempenho do aparelho, algo que não seria obtido com o Android 10. Não sabemos se isso significa que serão feitos algum tipo de otimização no Android 10 para que seja lançado para esses aparelhos, então nós não temos certeza se o Android 10 chegará nos novos aparelhos da série K e muito menos, caso chegue, quando isso acontecerá. Então isso é um ponto importante a destacar. Claro que a gente tem um sistema realmente muito mais fluido, né, como a LG fala, a gente tem um hardware limitado, principalmente nos modelos de entrada, então o sistema, por mais fluido que ele seja, ele acaba esbarrando nos limites do hardware, tá? Então isso é um ponto importante a se considerar. A interface que a LG traz também para o sistema dela é uma interface bem legal, muito intuitiva, fácil de usar, bonita até, e muito fácil de organizar, tá? Você não tem mais a bandeja de aplicativos, fica tudo ali na tela e você consegue
manusear tudo ali, organizar tudo em pastas, colocar widgets e o que mais você quiser diretamente na tela. E além disso, a LG também traz alguns recursos e aplicativos interessantes. Tá? Um dos que eu mais gosto e uso nesses aparelhos da LG é o Game Launcher, que é um ambiente que agrupa os jogos disponíveis no smartphone e oferece ferramentas específicas para jogos, e isso eu acho muito legal. Então aqui no Game Launcher você tem os jogos, você tem no aparelho, e diretamente do Game Launcher você consegue realizar alguns ajustes, como por exemplo nos gráficos dos jogos, e você consegue fazer isso tanto do Game Launcher quanto diretamente do jogo, através das ferramentas disponibilizadas em todos os jogos. Quando você está jogando, você tem um íconezinho do Game Launcher em todo jogo, você clicando ali, você ativa uma barra de ferramentas, você consegue acionar alguma, que você consegue fazer tudo isso também. Como, por exemplo, mudar o gráfico dos jogos. E jogo por jogo, você entra em determinado jogo, por exemplo aqui no Asphalt 9, e você escolhe a frequência, se você quer então um gráfico mais potente ou um gráfico inferior. É claro que isso depende muito do jogo, porque como eu disse, o hardware é limitado, então determinados jogos eles vão precisar estar com um gráfico inferior, não tem jeito. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Além disso, tem uma funcionalidade que é intervalo, que ele reduz o brilho e o desempenho do aparelho toda vez que você fica 5 minutos sem jogar. Então você está jogando, deixou o smartphone sem mexer por 5 minutos, ele vai diminuir o brilho e o desempenho para economizar bateria e também o hardware do aparelho. Através também da barra de ferramentas você consegue silenciar a multimídia, então você zera todos os sons e efeitos dos jogos com um único clique. Você habilita um modo não perturbe específico para jogo. Sempre que você abre um jogo, automaticamente ele entra no modo não perturbe, que você pode escolher se você quer nesse modo zerar tudo ou receber apenas chamadas ou chamadas de favoritos ou coisa do tipo. Você consegue realizar buscas e você consegue inclusive de dentro dos jogos, por exemplo, realizar buscas sobre aquele jogo diretamente no YouTube. Então são algumas ferramentas bem interessantes que o Game Launcher adiciona no LG K41S. Além disso, ele conta com rádio FM, conta também com um aplicativo de notas, que é o Kickman Plus, que já é algo que vem há muitos anos aí que a LG traz nos seus aparelhos. E um outro aplicativo, e um outro recurso muito interessante é o Smart Doctor, que permite que você faça um diagnóstico dos recursos do aparelho, como por exemplo memória interna, armazenamento, e você possa otimizar. Então ele tem inclusive a possibilidade de você fazer um diagnóstico e ele oferece sugestões. E ele fica o tempo todo rodando também, fazendo sugestões, por exemplo, de aplicativos que estão gastando bateria, consumindo bateria ou dados em segundo plano, aplicativos que você pode desinstalar, que faz tempo que você não usa. Ele consegue limpar a memória para otimizar também, oferece dicas de arquivos que você possa excluir para otimizar, né, o armazenamento. Então é bem interessante esse aplicativo que ajuda aí você no gerenciamento, né, na otimização dos recursos do próprio smartphone. Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da performance propriamente dita, já que a gente falou um pouquinho aqui desses aplicativos de otimização de recursos e performance. O LG K41S ele conta com um processador MediaTek MT6762 de 2 GHz. Ele é inferior aos outros dois aparelhos da linha. Conta com uma GPU PowerVR GE8320, 3 GB de memória RAM, 32 GB de capacidade de armazenamento, que pode ser ampliada através de um SD de até 2 TB. 32 GB a gente pode considerar hoje que é o mínimo aceitável mesmo para um smartphone de entrada, então não está tão ruim assim. Poderia ser melhor? Poderia, claro, quanto mais memória hoje em dia melhor, mas muito melhor do que até pouco tempo atrás nós tínhamos aparelhos com 8 ou 16 GB apenas, então o nível está subindo, isso é bom. Um ponto que me incomodou um pouco, ainda mais hoje com a disseminação de roteadores dual band, é a ausência do suporte ao Wi-Fi 5G, então ele aceita apenas o Wi-Fi 2.4 GHz. Isso é um problema porque a gente sabe que o Wi-Fi 5G está se popularizando, a gente tem vários roteadores, inclusive empresas, né, provedores que já oferecem inclusive roteador com 2 bandas, e acaba fazendo sim falta você ter esta versão 5G do Wi-Fi. No geral, o desempenho para você usar no dia a dia o smartphone não é ruim. Você consegue fazer muita coisa com ele, usar redes sociais, navegar na internet, bater papo, vídeo, coisa do tipo, tranquilamente, sem lags.
com um desempenho razoável. Não espere muita velocidade, mas você faz tudo sem muito travamento, de uma forma tranquila. E você consegue até mesmo jogar com o LG K41S. Só que aí cabe uma observação. Você consegue jogar, eu joguei vários tipos de jogos, desde os mais leves aos mais pesados. Você consegue sim executar, mas é importante você lembrar que você vai ter um desempenho mais limitado. Mesmo em jogos mais leves, às vezes você sente que ele dá uma pisada no freio ali, mas você consegue jogar de boa. Angry Birds, Minecraft, jogos desse tipo, o desempenho é ok. Agora, quando você vai para jogos como Asphalt 9, Call of Duty, Cavaleiros do Zodíaco ou coisa do tipo, Free Fire, você já encontra maiores dificuldades. Você vai ter que deixar o gráfico sempre lá do intermediário para baixo, tá? E ainda assim você vai ter em alguns momentos lags, você vai ter umas travadas. Já tive situação de estar jogando, o jogo fecha do nada, tá? Então é algo que você tem que saber que pode acontecer. Você consegue jogar? Consegue jogar, mas o desempenho é comprometido, isso é um fato. Bom, para finalizar vamos falar de bateria. Bateria é uma coisa que me surpreendeu, por um lado positivo, mas como nem tudo são flores, vamos começar a falar dos pontos negativos. Não negativos, talvez pontos que poderiam ser melhores. Porque o LG K, aliás, nenhum dos 3 aparelhos da nova série K contam com carregamento rápido. Então significa que a carga é bem demorada. Eu não sei se a carga é bem demorada ou eu que estou muito acostumado com aparelho de carga rápida. Enfim, para você ter uma ideia, uma carga de 5% a 100%, levando em consideração que nós temos uma bateria de 4.000 mAh no smartphone, levou 2 horas e meia, então é mais ou menos o tempo que leva. Então, demora um pouquinho, tá? Então, precisa um pouco de paciência. Por outro lado, você consegue ficar muito tempo sem precisar colocar ele para carregar. A bateria dele, essa bateria de 4.000 mAh, é o suficiente para você usar durante o dia inteiro. Para você ter uma ideia, eu fiz um teste de uso intenso. Uso intenso é um uso acima do normal para qualquer pessoa. É um uso de 90% de tela, onde você fica esses 90% do tempo de uso do smartphone assistindo. Então eu fiz isso, coloquei vídeo para rodar no Netflix, no Play Filmes, no YouTube, tempo todo, 90% do tempo a tela ligada, reproduzindo o vídeo com o Bluetooth ligado no fone de ouvido todo o tempo. E a duração foi de 7 horas e 54 minutos. Eu já peguei smartphones onde a duração normal não atingia esse nível. Então, deu para ver que é bom. E no modo moderado, no uso comum no dia a dia, você consegue usar ele por mais de 24 horas tranquilamente. Bom, e dificilmente alguém vai usar 24 horas seguidas um aparelho. Então dá para você usar a bateria aí num dia tranquilamente. Então isso é algo que eu falei que acabou me surpreendendo porque a autonomia foi muito boa, tá? Então este é o LG K41S. Ele é um aparelho que, como eu disse, está disponível nas cores titânio e preta. Ele foi lançado com um preço oficial de R$ 1.299, mas você já acha em muitas lojas aí abaixo de R$ 1.000, o que torna ele um bom custo-benefício em smartphones de entrada, é claro. Então é um aparelho muito legal, eu curti, achei que é um aparelho básico, muito básico, mas ainda assim que oferece recursos bem interessantes. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você tem qualquer dúvida sobre o LG K41S, deixa aí nos comentários, diga aí o que você achou também do aparelho, o que você curtiu do vídeo. Não esquece também de curtir, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Click Tech.